Amém. Bom, domingo que vem, então, estaremos aqui às 10 horas da manhã para o culto. Então, não haverá nossa sala de oração à tarde, tá bom? Então, vai ser um domingo diferente, né? Mas, quarta-feira, estamos aqui orando, então você é convidado a estar conosco e participar aí daquilo que Deus tem feito conosco aqui. Amém. Glória a Deus. Bom, nós estamos falando sobre o testemunho de Cristo. Domingo passado, a pastora falou sobre uma mulher que testemunhou com a sua vida. E quem se lembra do nome da mulher? Joana, não é? Sebastiana, né? Priscila, né? E é tão interessante ver como Deus mudou a vida dela, e ela chamou o apóstolo Paulo, morava junto com ele, o apóstolo Paulo morou junto com eles. Eu imagino que ela foi uma mulher muito destemida, né, para chamar o apóstolo Paulo para morar com eles, e ela aprendeu muito com ele. Ela foi uma grande mulher. E algumas pessoas dizem que ela fazia parte do próprio presbitério da igreja em Éfeso. Então, ela era uma mulher muito, muito interessante e muito forte. E não é só isso, não. Agora, há teorias, né? Porque hoje você não sabe quem foi que escreveu o livro de Hebreus. A gente acha que, uns acham que foi Paulo, outros acham que foi Apolo, e alguns acham que até Priscila pode ter escrito o livro de Hebreus. Então, é uma boa suspeita, né? Sim ou não? Talvez não seja ela, mas já estamos suspeitando dela, já é muita coisa. Então, é uma mulher que pôde fazer muita coisa. Hoje a gente vê uma sociedade, a gente, em casa são 3 mulheres em casa, então sempre tem os questionamentos, né, das mulheres. E a pergunta que não quer calar: por que as mulheres foram tão subjugadas ao longo da história? Por que as mulheres... Deus nunca planejou isso, Deus nunca fez isso. As mulheres sempre acompanharam o ministério de Jesus, as mulheres eram mantenedoras, as mulheres eram missionárias, as mulheres eram companheiras lado a lado com os homens no Novo Testamento. Era algo inusitado para uma sociedade daquela. Mas por que será que hoje chega... hoje a gente vê isso aqui. Há na Bíblia, a própria Febe... da igreja, as primeiras traduções da Bíblia diz diaconisa, e está certo no grego, mas por uma pressão popular aí, masculina, colocaram Febe, que serve na igreja, para tirar o título de diaconisa. Que será que os homens têm tanto medo das mulheres, né? Então, acho que primeiro tem que ser homem fraco para ter medo de mulher, né? Porque homem que não se garante, ele subjuga a mulher, ele oprime a mulher, porque ele tem medo da mulher, né? Apesar que tem uns homens que é para ter medo mesmo, né? Nós fomos fazer uma visita e eu conheci uma mulher baixinha que fizeram uma brincadeira com ela, e ela pegou a peixeira para ir para cima do marido. Ela foi salva pela mulher, que é brincadeira, né? Então eu falei, a mulherada não é brinquedo, não. Né? E a gente, por que será que é assim? Mas porque a história é contada pelos homens, né? A história é contada pelos homens, não é contada pelas mulheres. Mas o Evangelho não é assim, Deus não planejou isso. E eu também quero falar hoje também de mais uma pessoa aí que também teve, que ficou à margem da sociedade, mas Jesus, ele encontrou esse homem, e ele acabou tendo uma reviravolta aí na sua vida, né? Então, eu creio que Deus está falando conosco, e nós vamos aprender muitas coisas aqui ao longo desse ano sobre o testemunho de Cristo. Amém? Eu quero compartilhar um texto com vocês. Hoje é a primeira metade, quero terminar semana que vem, né? No domingo de manhã estaremos aqui. Mas eu quero chegar aqui hoje até onde Deus quer que eu chegue.
Mas eu estou bem impressionado. Quero falar para o irmão Ronaldo, hoje eu li esse texto de Paulo ao Timóteo, né, que ele fala que ele era o pior dos pecadores. Ele não conhecia nem você e nem a mim, olha só. Nem você também, e me citou, né? Então, realmente, Deus é tremendo, né? Deus é tremendo. E eu quero falar de um homem aqui sem nome, sem família, É interessante isso. Não se fala... eu já preguei sobre o cego Bartimeu, né? Bartimeu fala da família de Timeu, né? Mas esse homem ninguém fala nada dele. Era alguém que não tinha valor, alguém que não tinha nenhuma relevância, e passava desapercebido pela sociedade, à margem, né? Quem está à margem está marginalizado, né? Sim ou não? Então, à margem da sociedade. E ele estava ali dependendo de ajuda e tal. É um texto bem conhecido, está em João, Evangelho de João, capítulo 9. Nós vamos ler do 1 ao 9. E vamos comentar aqui algumas coisas. Bom, diz assim: Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos, as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola, perguntavam: não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? Diziam alguns. Não, não é, mas parece com ele, afirmavam outros. Porém ele dizia: sou eu mesmo. Que história interessante, não é? A primeira coisa, eu quero falar um pouco do contexto. Jesus está em Jerusalém. Jesus ele sobe para Jerusalém, para a festa dos tabernáculos. Então ele está lá, nesse momento, na festa dos tabernáculos. E ele, depois ele vai embora, vai descer de Jerusalém, vai para a casa dele. Aqui não fala para onde ele foi, acho que vai para a casa dele. Se você for ler mais para frente, fala que ele está no templo e tal, no Monte das Oliveiras e tal, na festa, né, e tal, na festa da dedicação, mais para frente e tal. Mas isso acontece um mês depois disso. E quando a gente lê a Bíblia, a gente acha que tudo aconteceu naquela ordem, uma coisa atrás da outra. Não foi assim que aconteceu. Então, o fato é que Jesus está no momento da festa dos tabernáculos, e a festa dos tabernáculos, o que é isso? Eles celebram o tempo que eles ficaram no deserto e tiveram que habitar em tendas. Então até hoje tem em Israel, hoje aqui no Brasil também tem, em qualquer lugar, durante a festa dos tabernáculos, nas sinagogas eles fazem cabaninhas, as crianças ficam dentro da sinagoga, dentro das cabanas, se alimentam. Alguns judeus mais tradicionais, dentro da casa, eles preparam um ambiente para ensinar para as crianças que um dia eles viveram como peregrinos no deserto e habitaram em tendas. Então, a festa dos tabernáculos, até hoje, ela é celebrada. Mas também ela tem um intuito profético, quer dizer, fala em Apocalipse, fala que Deus tabernaculou com os homens, Deus veio morar com os homens. Então, também quer dizer o seguinte, que Deus quer morar com os homens, para que os homens possam morar com Ele. Então, tem esse intuito e esse significado. Então, Jesus, ele está
falando com as pessoas, e depois eles perguntam, pressionam, perguntam se ele quem ele é, se ele é o Messias, se ele não é, questionam os milagres que ele faz. Então ele tem um embate durante a festa. Todo lugar que ele ia agora, ele tinha um embate, né? Então ele tem um embate com as pessoas, pressionando a ele, para que ele dissesse que ele era Deus, se ele não era, quem ele era. E bem nesse momento da festa dos tabernáculos. Então quando ele está lá em Jerusalém, ele está saindo, ele encontra esse cego. Olha que coisa interessante. Todos os milagres que tem na Bíblia, a maioria, são pessoas que clamaram a Jesus, sim ou não? Não é verdade? O que o cego Bartimeu fez quando viu a Jesus? Quando ouviu a Jesus? Gritou sem parar, não foi? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gritou tanto, que mandaram ele calar a boca, né? Então, a multidão não era pentecostal, não aguentava meia dúzia de gritos, né? Então, gritou, então não deixou ele gritar, então, mas ele, e pessoas paravam, pessoas o interrompiam, pessoas tocavam nele e tal. Mas olha que interessante, esse homem não pediu um milagre, esse homem não estava orando por um milagre, a Bíblia não relata isso, esse homem não estava, ou talvez preocupado com a situação dele, parece que ele estava acomodado com aquilo, e para ele estava bom. Jesus estava na cidade, Jesus estava em Jerusalém, e ele estava lá junto com ele. Eu não sei você, mas se eu descobrisse que Jesus estivesse em Sapopemba, se eu estivesse na China, eu viria para Sapopemba encontrar com ele, sim ou não? E ainda mais que ele ia fazer alguma coisa, então parece que ele estava, assim, como diz aqui na ZL, de boa, né? De boa, né? Então, eu acho que eu fico pensando um pouco nisso. Mas não é olha que coisa interessante. A vida do cego não era fácil. Primeiro que o cego, ele dependia das pessoas, ele não tinha mobilidade, ele não tinha autonomia. Tudo que ele fosse fazer, ele precisava das pessoas. Hoje a sociedade tenta incluir pessoas que são portadores de deficiência. Isso é sensacional, sim ou não? Sim ou não? Então a inclusão para nós é uma coisa maravilhosa. A inclusão põe todo mundo junto, mostra quem é quem e não esconde ninguém. É o que tem para hoje, vamos fazer dar certo esse negócio. Né? Antigamente não varria, encostava, colocava escondido e tal, e o cego também ficava à margem da sociedade, ele não era visto. Ninguém via, precisava das pessoas. E não é só isso, ele não tinha condição de trabalhar, ninguém pegava para trabalhar o cego. Então ele precisava pedir esmola, precisava mendigar, então pedir dinheiro. Então o cego era legalizado, o cego era legalizado, tanto pelos judeus quanto pelos romanos. O romano tinha que reconhecer você cego, marcava nas tuas costas, marcava na sua capa que você era cego. Você tinha uma capa, você não ficava em pé, você ficava sentado no chão com a sua capa, e geralmente tudo que você tinha estava dentro de uma bolsa que você colocava debaixo da sua capa. Então não tinha roupa para trocar, era uma vida horrível e miserável. Então, não era uma coisa fácil, não era uma coisa simples. Não é o caso desse cego, porque eu acho que, não sei se era tão grave a situação dele assim, mas ele tinha essa situação, dependia disso, e não era só isso, havia um estigma, havia uma marca sobre os cegos. É engraçado isso. Algumas doenças parece que tem um estigma, uma marca. Então, doenças muito ruins, pecados muito grandes. E a gente sabe que não tem nada disso. Não há diferença de pecado grande e de pecado pequeno. Todo pecado é um crime contra Deus e ponto final, sim ou não? Mas o cego tinha uma tradição que dizia, ou ele fez uma coisa muito ruim, aprontou muito, né? ou alguém aprontou uma coisa muito ruim, ele herdou isso, né? E tal, ele tinha esse estigma, ainda ele tinha essa marca, e em alguns lugares o cego era considerado impuro. E provavelmente ele estava impuro cerimonialmente. Ele não sabia onde ele encostava, ele não podia encostar no animal morto, ele não podia encostar em nada, ele não sabia. Ele não podia encostar num sangue de alguém ou na rua. Então, provavelmente, além de cego, além de não ter dinheiro, além de estar marginalizado, ainda ele era impuro, ele não poderia ter acesso ao templo nem aos rituais.
Então você imagine o que é uma pessoa viver excluída. Eu não sei você, alguém aqui já se sentiu excluído? Né? Talvez não, mas quando você é pequeno, você está lá, sua mãe recebe uma visita, ela quer contar uma coisa com alguém, ela pega e fala para você, né? Vai lá buscar aquele negócio. Ela quer te excluir da conversa, não quer que você escute, né? Mas se eu fosse a criança, sua mãe, se fosse você estava perdida, que eu ia lá e voltava num segundo, com o negócio na mão. Né? Ou se não, falava assim, tem gente descalça, não era isso? Então, outra coisa, quando você ia brincar, falava, é café com leite. Quem já foi café com leite, levanta a mão. É café com leite, não é isso? Quem já foi café com leite, levante a mão. Oh, glória a Deus. Né? Bem-vindo ao clube dos excluídos. Então, não é fácil sentir-se excluído, mas eu não estou falando de uma situação esporádica, estou falando de um momento ocasional, mas esse homem tinha a vida dele completamente excluída, ele não tinha mais nenhuma esperança. Quando você fala hoje de cego, você fala, cego, você vai no metrô, tem lá as marcas para o cego, você vai no aeroporto, está lá, você passa na calçada lá na minha rua, está lá as marcas para o cego, para andar com a bengala, tem semáforos, faróis, faixas adaptadas para o cego e tal. Assim, é um sonho, né? Mas a gente sabe que precisa muito, né? Precisa muito, mas a gente pensa nesse mínimo de acessibilidade, então você acha que o cego tinha uma vida boa. Não tinha, era uma vida horrível, era uma vida miserável, era uma vida terrível. Terrível. Mas olha que interessante, Jesus passa por onde ele está. Ele não pede nada e Jesus vai e vai curá-lo. Eu não sei você assim, fala comigo, soberania. Fala, Deus faz o que Ele quer, com quem Ele quer, a hora que Ele quiser. O erro dos fariseus é que eles tentaram colocar Deus dentro de uma caixa. Não pode ter sido Jesus que fez, ele não pode ser de Deus porque ele curou no sábado, ele fez argila no sábado. Ele fez um trabalho, ele rompeu a lei. Então eles colocaram Deus dentro de uma caixa e por isso eles não tiveram, Jesus, né, não tiveram acesso a Jesus, né, porque eles falaram, ele não pode fazer isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que quebrar nessa noite aqui, nesse lugar, é que Deus pode tudo, a qualquer momento, a qualquer hora, com quem quer que seja. Deus pode tudo. Tudo. Não é porque eu acho que Ele não possa, que Ele não poderá. Não é isso, Ele não está condicionado a isso. Ele pode, Ele escolhe pessoas, Ele pode escolher quem Ele quiser. E ele escolheu esse homem miserável, sem esperança nenhuma, sem nada. Ele escolheu esse homem. E olha que interessante. Há pessoas que não são escolhidas, elas vão atrás de Deus. Né? Elas vão atrás de Deus. Como aquela mulher que tinha a filha que estava possessa de um espírito imundo, e ela vai atrás de Jesus. O caminho não era dela, o milagre não era dela, a hora não era dela, mas ela fez acontecer. Então são coisas, Deus está aberto para todos os tipos de pessoas, mas eu acho que Deus tem soberania, Ele faz o que Ele quiser, e a gente precisa entender isso e experimentar isso. E aí, esse é o contexto da história, o cego está lá, pedindo esmola, é mais um dia na vida dele. Aí eu fico pensando, meu Deus, Jesus estava lá, a cidade estava empolvorosa, era festa, tinha muita gente, a população de Jerusalém em épocas de festa assim, aumentava muito, chegava a milhares de pessoas e milhares de pessoas na cidade. Eu não conheço Jerusalém, nunca fui a Israel, pretendo ir, mas esperar a pastora aposentar, né? Então, para poder lá conhecer e tal, mas é uma cidade pequena, não é uma cidade grande, é uma cidade, né, da antiguidade, não são grandes cidades, comparadas com as cidades que nós temos hoje. Então ele vê isso, sabe que Jesus está lá, a notícia se espalhou, mas ele não vai atrás, ele não procura.
Eu fico pensando, por que será? Porque provavelmente ele já estava acostumado com a situação dele. Ele disse que ele nascera cego. Se ele nasceu cego, ele não sabia nem o que era enxergar nada. Não foi dado chance nenhuma para ele, né? E aí há um ditado popular que fala assim, o pior cego é aquele que não quer ver, não é? Pior cego é aquele que não quer ver. Eu acho que muitas vezes, nós que tivemos os olhos abertos para o Evangelho, muitas vezes nós estamos esses cegos. A gente não está pronto para enxergar, a gente não quer enxergar, a gente não quer ver, a gente não quer abrir os olhos, a gente não quer perceber as coisas que Deus tem para fazer, que Deus vai fazer. Eu até escrevi aqui, muitas vezes o nosso inimigo usa a seguinte estratégia para a gente. Ele não pode derrotar a Deus, o diabo fala comigo, o diabo não pode derrotar a Deus. Fala comigo, inclusive, ele é que foi derrotado. Segundo, o diabo não pode desfazer as obras de Deus. Amém? Fala comigo, inclusive, foi Jesus quem desfez as obras do diabo. Está escrito isso na Bíblia. Então ele não pode nem derrotar a Deus, nem desfazer as obras de Deus, porque ele foi derrotado e as obras dele foram desfeitas. Agora, e por que será que a gente tem tanta dificuldade, às vezes, tanta luta? Eu não sei, quem tem luta aqui, levanta a mão. Oi, ai que bom, não estou sozinho. Rapaz, não é? Como fala o Duda, não pastor, como você disse, é só a vida acontecendo. Eu falei, Duda, poxa pastor, mas acontecendo com força. Sabe quando a vida está acontecendo com força, com vontade, com coragem, né? Então, rapaz, você fala, meu Deus do céu. Então, por que será que o que será que ele faz? Se ele não pode, se Deus nos deu a vitória, se Deus nos concedeu a bênção, a vida, se Deus nos chamou, se Deus abriu os nossos olhos, o que será que ele faz para complicar o nosso sentido, para diminuir, para desacelerar, para nos enrolar com as coisas dessa vida? Fala comigo, eu não quero ser enrolado com as coisas dessa vida. Eu quero avançar para o destino que Ele tem para mim. A Bíblia fala assim que, o apóstolo fala assim do pecado que tão de perto nos rodeia, que a gente não deve nos embaraçar com o pecado que tão de perto nos rodeia. Eu não quero. Esses dias a gente começa a ficar mais velho, começa a meditar nas coisas, né? E a Gabi falando das questões dela, a Ana Lígia também das questões dela. Eu falo, meu Deus, 21 anos. 21 anos. Né? As questões são tão grandes, né, Gabi? Mas são para você, né, meu bem? São para você. 21 anos. Eu já trabalhei quase 50 anos da minha vida de trabalho. 50 anos de trabalho. E eu falo para a Gabi, eu não tenho mais tempo a perder, meu bem. Eu não tenho a perder mais com minúcias, com coisas miúdas, coisas minúsculas. Eu não tenho mais tempo. Você tem muito tempo, filha. Aproveita, tem suas experiências. Você tem tempo. Eu não tenho mais. Eu não tenho mais. Se Deus me permitir, esse dia eu estava falando do tio Manuel, que o Senhor recolheu com 99 anos e 6 meses, né, quase 100 anos, lúcido, um homem de Deus. Eu falei, então vamos fazer a conta, que Deus me ajude a viver mais 30. Se eu morrer com 90, eu só tenho 30. 60, já foram, eu estou descendo o morro. Ela está subindo o morro, quem estiver descendo o morro, então fique atento, é para você essa palavra nessa noite. Você não tem mais tempo a perder. Você não tem mais tempo a perder. Às vezes a gente fica perdendo tempo. O tempo é a coisa mais preciosa do universo. O tempo não volta nunca mais. Não é? Então nós precisamos aproveitar o tempo. A Bíblia fala de remir o tempo. Aproveitar o tempo muito. Então, eu estou com 60 anos, você vê, aposenta, volta a estudar, vai atrás das coisas e tal. Né?
Nós precisamos, então assim, e por que será que às vezes a gente não pode mais perder tempo? A gente tem que valorizar o tempo. Então, e por que o diabo fica mexendo conosco nessas coisas? Então, eu falei assim, ele procura nos distrair. Porque, fala comigo assim, o diabo não pode enganar a Deus. Então, só sobra eu. Ele pode me enganar e enganar você. E como é que ele faz? Ele tira o foco daquilo que é importante, a gente desvia o olho daquilo que é importante, desvia a energia daquilo que ele fala, eu não posso parar esse crioulo, mas vou dividir ele em 3 ou 4. Bota um negócio aqui, bota outro ali, bota outro aqui, pá. Ele fica tirando, apagando fogo com telado, apaga fogo, apaga fogo, apaga um fogo. Não sei você, mas sabe quando você apaga um fogo, começa outro? Você fala, meu Deus, queima tudo, Jeová, porque não tenho mais condição nem de apagar. Então, assim, ele vai tentar tirar o seu foco, desviar a sua energia, para que você não faça o que você tem que fazer. Então, ele vai tentar desviar o foco daquilo que realmente importa. Mas quando é que ele faz isso? Eu coloquei é lógico que ele faz isso de N maneiras. Ele sabe, é o papel dele, e a gente não precisa falar assim, ai meu Deus, o diabo está tentando isso, o diabo está não sei o quê. Cara, é o papel dele, é matar, roubar e destruir. Não tem mais. É isso. O papel dele é esse, o seu papel é resistir ao diabo, sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Esse é o seu papel e o meu. Né? E o dele é o dele, acabou, né? É por isso que a gente não avança, a gente está preocupado com o papel do diabo e esquece do nosso. Não é? O nosso papel é resistir firmes, contra o qual resistir firmes na fé. Né? E aí, a primeira coisa, eu falo assim, quando é que a gente perde o foco? A primeira coisa, eu acho, quando a gente olha para aquilo que os outros falam ou pensam de nós, ao invés de olharmos para aquilo que Jesus fala, pensa de nós e a obra que Ele quer fazer conosco. Eu não sei, assim, agora eu não estou trabalhando mais, mas, lógico, já estava no fim de carreira, mas eu tinha alcançado uma libertação. Eu não tinha nenhum problema com o que falava comigo. Falava de mim ou nada. Nenhum problema! Aí um dia, cheguei numa reunião, um monte de gente e tal. Eu falei, gente, olha, quer saber de uma coisa? Eu não tenho mais nada a provar para ninguém. Depois de 30 anos nessa empresa, se eu tiver que provar alguma coisa, então, não tenho mais nada a provar. Então, não tenho mais nada a provar. Nada. Fazia o meu melhor. Ainda eu brinquei, até falei essa palavra com a Gabi hoje. Falei, eu vou fazer o meu melhor, vou dar o meu 100%, embora talvez não seja o suficiente. Mas é o meu melhor, é o meu 100%. Então, você deu o seu 100%, faça o seu melhor e pronto, não adianta. Agora, se você não dá o seu 100%, você não faz o seu melhor, estão falando de você, pode ser que seja justificado, né? A crítica pode ser que tenha algum valor. E aí eu quero pensar um pouco nisso. A primeira coisa que tinha nesse homem, nesse cego, está lá em João 9:2, fala assim, os discípulos olharam e perguntaram, mestre, por que este homem nasceu cego? Né? Vamos ler juntos? Vá. Os seus discípulos perguntaram, mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Fala comigo, Senhor Jesus, o bebezinho nasceu, pecou antes de nascer? A pergunta deles. Ele nasceu cego por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Então já tinha o estigma, eu coloquei assim, eu dividi um pouco, alguns estigmas, aí eu coloquei aqui, irmãos, me perdoe, não fiquem magoados comigo, tá bom? Fica chato comigo, fala com a pastora. Mas sabe por quê? Às vezes as pessoas julgam você, não é? Sim ou não? Julgam você. Ou pela roupa que você está usando, ou pela que não está usando, ou pelo jeito que você fala, ou pelo jeito que você anda, não é? Se acontece alguma coisa com você, ao invés de elas terem misericórdia, você fala,
pastor Sérgio teve um infarto. Né? Não, ao invés de se solidarizar, né, irmão? De orar, de guerrear junto e tal, e tal. Não é o que aconteceu, lógico que não é. Né? As pessoas te abraçaram quando você teve um infarto, né, Sérgio? E você foi ressuscitado por Deus. Né? Então, assim, mas as pessoas hoje, nós estamos acostumados na mídia, tudo que sai, julga. E a primeira coisa que pensaram mal dele. E a gente que lê o contexto, não era culpa dele, não era culpa dos pais, não era culpa de ninguém. Ele só nasceu cego. Só nasceu cego. E os discípulos perguntaram, mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Assim, crente, os discípulos eram crentes, vamos falar, né? É discípulo de Jesus. Agora me diga uma coisa, repita comigo. No que interessava aos discípulos a vida dos outros. Eu falo em casa e é verdade. Gente, eu estou com tanta coisa na minha vida para me preocupar. Né, Lúcia? Nós que digamos, né, Lúcia? Que eu não tenho tempo para preocupar com os outros. Não é, Adriana? Não é isso? Nós estamos vivendo, cada dia nós estamos vivendo uma luta. Cada dia uma história. Não dá tempo para preocupar. E às vezes a gente acha, né, aí quando as pessoas estão falando ou se preocupam, aí você fala, meu Deus do céu, não é difícil isso ou não? Acontece, pode acontecer. Outra coisa, eu coloquei a sociedade, João 9:8. Você vê, as pessoas põem uma marca em você, a sociedade põe outra marca em você. Olha o que dizem os vizinhos. João 9, versículo 8. Os seus vizinhos, vamos ler juntos? Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola, perguntavam, não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? Não está dizendo que é o povo que dava esmola. Falava assim, como é que falava? Não falou assim, põe de volta no começo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam dar esmola. Não é isso. Costumavam ir pedindo esmola. Não é esse. Aquele ficava sentado pedindo esmola? Aí você vê que há uma controvérsia. Não é, parece, não é. Criou aquela controvérsia porque viu ele sentado lá e agora viu ele completamente restaurado, diferente. Então, a sociedade ela põe uma marca na gente. Seja a marca que for. Põe uma marca. Ele é muito mole. Ela é muito mole. Ou ele é muito ignorante. Ela é muito ignorante. Ou ele é preto. Ela é preta. Né? Não é assim ou não? Ele tinha marca, ele era cego. Olhou para ele, ninguém sabia o nome dele, é o cego. Aquele que pede esmola. Aquele, é isso. A marca era essa. Essa era a marca. Negativa. É engraçado, eu nunca vi a sociedade por uma marca positiva, né? Aquele, né? A Débora não fala inteligente, fala sabido, né? Aquela mulher, aquele homem sabido, aquela mulher inteligente e tal. Mas havia botado uma marca nele. Então, ele estava rodeado com isso. E o pior, a própria família dele também tinha já jogado ele para os leões. Em João 9, 20 e 21, nós vamos ler isso mais para frente, isso domingo que vem, mas aqui é uma fala dos pais dele, né? Os pais responderam para os inquisitores, para os religiosos, os fariseus, os pais respondem para ele o seguinte, sabemos que ele é nosso filho e que ele nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora pode ver, e não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade, perguntem a ele, porque ele mesmo poderá explicar. A família fez assim para ele,
Não sei quem curou ele. É meu filho, sim. Era cego, é o que eu sei. É lógico que ela sabia que Jesus tinha curado ele. Mas ela não ficou do lado do filho, nem a mãe e nem o pai. Gente, o pai às vezes abandonar, acontece, mas a mãe abandonar é quase impossível. Mas o impossível aconteceu na vida desse cego. Olha, não sei, não me interessa. Você pergunte a ele, é problema dele. Problema dele. Os pais, ao invés de regozijarem e celebrarem, você nasceu cego, ai que maravilha, quando você nasceu nós descobrimos que você era cego, foi tão triste, agora você enxerga, que bom, você pode retomar o seu lugar na sociedade, nada disso. Você que se vire. Fala comigo, socorro. Fala assim, os pais estavam com medo de serem excluídos da sinagoga, então fala para o filho, ó filho, esse problema, agora é cada um por si, né? E Deus para mim, né? E aí por final, João 9,34, os próprios religiosos falam para ele o seguinte, e disseram para ele, você nasceu cheio de pecado, e é você que nos quer ensinar? E o expulsaram da sinagoga. Aí nessa noite, ou nesse dia, foi excluído, né, da sinagoga. Então aí eles reforçaram a tradição de que cego era porque era cheio de pecados. Então esse é o homem que estava sentado lá, que Jesus passa e vai tocar e vai ensinar, que vai ministrar sobre ele, que vai fazer ele enxergar novamente. Então fala comigo, o diabo quer que nós tiremos o foco do que é importante, do que é relevante. Amém? O que realmente importa, é aí que nós vamos dedicar a nossa maior energia. Às vezes nós estamos em casa, muita coisa para resolver, são 5 adultos, 5 agendas, 5 desafios, né? 5, né? É engraçado isso, né? Quando as menininhas eram pequenas, só era a nossa agenda, né? Só eram os nossos desafios, que elas eram incluídas. Agora não, cada um tem um desafio, cada um tem uma agenda, cada um tem uma coisa. E aí, quando tudo acontece simultaneamente, eu falo, gente, vamos ver o que é mais importante, o que é mais relevante. Então, eu creio que nós precisamos entender isso. Agora, é interessante, a primeira coisa que pode nos desviar do foco é quando o diabo usa para desfocar, assim, eu preciso de óculos para ler, e é horrível quando o óculos está ruim, o grau precisa ser ajustado, sim ou não? Você lê, mas não lê, você lê, mas não é isso? Vai indo com o braço dado, depois não sei o quê. Se eu ficar sem o óculos, é complicado. Até agora, até para comer, eu preciso do óculos. Gente. É assim mesmo que funciona. Tem que olhar, você não sabe se está comendo, está meio embaçado, né? Sim ou não? Se é o feijão, vai que caiu alguma coisa lá, não é o feijão está andando. Feijão está vivo, sei lá. Tem um lance agora de comida viva, deve ser isso, eu como. Estou sem o feijão, não tenho óculos. Né? Então, você precisa de foco, né? Isso é a primeira coisa. É o que as pessoas dizem de nós é importante. É importante, ok. É bom você escutar o que as pessoas dizem de você. Mas isso não pode determinar a sua vida. Porque você encontra uma pessoa de Deus, um homem e uma mulher de Deus, ele vai te falar coisas positivas, ele vai ministrar em você, ele vai te dar palavras que vão te levantar e tal, e tal. Mas você encontrar uma pessoa destrutiva. Tem gente que é que nem uma granada sem um pino, assim, vai explodir a qualquer momento, corre. Ela vai te destruir. É bom as pessoas falarem de você, mas mas nem tudo que você pode escutar. Você vê aqui no caso dele, os irmãos da igreja, entre aspas, os discípulos. Quem pecou?
Foi ele antes de nascer? Misericórdia, o cara antes de nascer já tinha pecado. Ele pecou por existir, desculpe por respirar. Né? A sociedade que falou com ele, cego, é o cego que pede esmola, marcou ele. Foram os pais que abandonaram ele? Ou foi a religião reforçando a teoria de que ele não valia nada? Né? Isso é uma coisa. Eu acho, e outra coisa que a gente tem que pode mudar o nosso foco, muda o nosso foco quando a gente ouve o que o diabo fala conosco, ouve através do que as pessoas pensam da gente, ou quando a gente ouve o que a nossa alma diz sobre nós mesmos. É complicado. Eu não sei você, mas não sei se a sua alma fala bastante, mas a minha é bem tagarela. Às vezes você está tão cheio de confiança, aí lá dentro vem aquela vozinha, aquela voz bem pequena, e fala assim, mas isso não vai dar certo. Você não tem capacidade. Você chega no lugar, não, todo mundo é melhor do que você. Não. Você vai competir com aquele tal. Não é? A voz fala lá dentro. Em João 9, 8 e 9, que os vizinhos falam com ele, falam assim, os seus vizinhos, as pessoas que o costumavam vê-lo pedindo esmola, perguntaram, não é este homem que ficava sentado pedindo esmola? Diziam alguns. Não, não é, mas é parecido com ele. Afirmavam outros, porém ele dizia, sou eu mesmo. Fala comigo, Senhor Jesus, me perdoe todas as vezes que eu concordo com uma coisa que está em desacordo com a sua palavra. Ele falou, não é aquele tal, sou eu mesmo. Ele estava conformado com a situação, ele não poderia mudá-la, então só restava para ele depender da piedade alheia. Ele estava acostumado, a alma dele falava para ele, você é cego, você nasceu cego, você não tem como sair disso. Ele nem foi atrás de Jesus para pedir para ser curado. Ser curado. Não é? E tem também um outro fato bem interessante em Juízes, capítulo 6, versículo 15, que os midianitas sobem para saquear Israel, e está lá Gideão malhando o trigo escondido dentro de um buraco lá do lagar, onde pisavam as uvas e tal. Ele está lá dentro, malhando o trigo, escondido, com medo tal, dos inimigos. E aí chega Deus e fala para ele assim, salve varão valoroso, homem forte, guerreiro. Aí, né? Sim ou não? Aí ele pega e fala, olha o que Gideão responde. Vamos ler juntos? Gideão respondeu, Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Tem certeza que o senhor está com o CEP certo? Como é que eu vou libertar Israel se a minha família é a mais pobre, não tem recurso nenhum? Não é? E de toda a minha família da mais pobre, eu sou o último da fila. Ele estava convencido, ele estava certo, que ele não podia fazer coisa nenhuma. A alma dele falou para ele, mano, não vai, perdeu o playboy. Ele não tinha mais o que fazer, ele estava certo. Eu não sei você, mas a nossa alma, a nossa mente trabalha contra a gente, sim ou não? Trabalha contra a gente. Eu não sei, a gente sempre, às vezes quando ia trabalhar e tal, ou vai viajar, eu vou em tal lugar, está aqui o telefone, você me liga se acontecer alguma coisa. Não é isso? Eu falo assim, estou indo lá trabalhar, está aqui o meu telefone, onde é que eu vou estar? Se aparecer alguém aqui com uma mala de dólar para me dar, é aqui que você liga.
que a gente só pensa coisa ruim? Não é? Por que a gente só pensa coisa ruim? A nossa mente, a nossa alma trabalha contra nós. Só negativo. Aí eu quero falar um outro extremo também da nossa alma. Tem aquele outro extremo quando o cara a cara se acha. Acha que ele é a última bolacha do pacote. Não é? Eu tenho em Atos 12, 21 a 23, fala de Herodes, quando entra na sala do trono. Vamos ler junto, fala assim, Herodes marcou um dia com eles e nesse dia vestiu sua roupa de rei. Sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. E o povo gritava, é um Deus e não um homem que está falando. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. E ele morreu comido de vermes. Você entendeu? Tem gente que acha que é o pior, que nem Gideão. Fala comigo, a família mais pobre, da região mais pobre, da rua mais pobre, da casa mais pobre, do filho mais pobre. Que acha que é o último, mas tem gente também que acha que ele é o melhor de todos. A alma ela é fogo, viu gente? A alma, se ela não trabalha para um lado, trabalha para o outro. Não é? E em Romanos 12, 3, Paulo fala o seguinte, por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. É o outro lado da moeda, não é? Sim ou não? Eu não sei você, eu não vou submeter a um constrangimento desse, mas será que às vezes a gente não pensou que é melhor que o outro? Sim ou não? Eu posso falar de mim, eu já pensei. A gente acha que é melhor que o outro. A gente questiona por que o outro fez e eu não fiz. Por que ele ganhou e eu não ganhei. Você viu quem foi? Não é? Sim ou não? Às vezes a gente acha. Mas não pode. Né? Em Lucas 17, 10, Jesus falando para os discípulos, depois que eles voltam, cheios de resultados na sua missão, os demônios submetiam, as pessoas eram curadas. Ele fala, assim também vós, vamos ler juntos? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Fala comigo. A nossa alma, ela engana a gente. Ou a gente acha que não é nada, que é o pior de todos. Ou a gente acha que é maravilhoso, que é o melhor de todos. A minha opinião é certa, eu sei tudo. A minha palavra tem que ser a final. Interessante a nossa reunião de presbitério, né? Eu trago uma proposta, a gente traz uma proposta, conversa, e eu trouxe uma proposta da última vez, e a gente é isso. Né? Aí o irmão falou uma coisa, o pastor David falou outra, a pastora Débora falou outra, a Adriana falou outra. E no final da reunião, eu fiz valer a minha vontade, quem manda aqui sou eu e ficar um ponto final. Estou ouvindo vocês para vocês não ficam. Como é que foi a nossa reunião? No final da reunião, vocês estão certos. Vocês estão certos. Aí eles falam para mim, mas não, pastor, mas só se você está ouvindo isso, porque Deus está te falando, você está sentindo que é Deus te falando, então nós vamos dar um passo para trás e vamos fazer isso. Eu falei, não é Deus que está falando. Eu não falei para vocês? É o que eu acho. Mas o que eu acho não é mais importante do que os outros acham. Agora, o que Deus acha é mais importante do que todos nós achamos. Amém? Mas a gente acha que nós, às vezes, que nós somos os melhores. Eu vou contar um segredinho para você. Fala no ouvido da pessoa assim, um segredinho. Fala, você
é muito querido, mas você não é melhor que os outros. É. Ainda bem que foi bem baixinho, foi bem segredinho. Em Lucas 10, 20, Jesus fala assim: não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes porque o vosso nome está escrito nos céus. Amém? Fala comigo, essa é a nossa verdadeira alegria. Então, o diabo pode usar coisas para mudar o nosso foco, por causa da sociedade, circunstância, bomba explodindo, a vida acontecendo com força, isso e aquilo outro, pode usar isso, desviar o nosso foco. A nossa alma pode desviar o nosso foco. Aquele dia que você acorda, achando que você não é nada, achando que você não sei o quê, e tal. E um dia que nem você acorda e fala com vontade de comer um doce, né? Quem é do meu grupo, levante a mão. Aquele dia que você está assim, que você está comendo, não quer comer doce e tal, né? Eu gosto daquele sorvete de, como é que chama, Débora? Que a gente compra lá de açaí. Mas eu comprei uma marca tão ruim que eu não aguentava, na hora que eu estava naquele desespero, o sorvete não adiantava. Não é? Ou tem gente que acorda se sentindo, não sei o quê. Eu não sei você, é ruim ficar do lado de alguém muito negativo, sim ou não? Mas é ruim ficar de lado de um superstar. É horrível. Não é horrível? Meu Deus do céu. Deus do céu. Mas eu desenvolvi uma técnica, eu concordo com tudo. Pastor Davi me deve essa, eu vou contar aqui. Tinha um parente da família, né? Eu não vou falar o nome nem o que ele fazia, porque vai que, né? Mas ele era o máximo. Depois, em off, eu posso te contar. Ele era o máximo. Toda reunião de família, bodas de ouro, casamento. Ele vinha sentado do meu lado, o Davi sentava, me chamava, o Davi ia embora e me largava com ele. E aí, toda vez, ele me via, já vinha para cima de mim assim, ó. Aí as meninas, pai, mas como é que você aguenta? Ai, filha, eu concordo com tudo, ele é maravilhoso. Ele fazia isso, gente. E não é verdade isso? É verdade. Então, mas é horrível você ficar do lado de alguém que é ultra, super... Assim, fala comigo, os extremos são perigosos. E quando o diabo quer te vencer, ele te leva para os extremos. Ou de um ou do outro. Mas Deus quer te trazer para o centro, para o equilíbrio. Amém? Amém? Às vezes em casa, se você é casado, às vezes as pessoas querem te trazer para o equilíbrio. Lá em casa é assim, né? Ei, você está muito no celular, hein? Ei, você está vendo muita série. Ei, você não sei o que, não é isso? Mas às vezes a gente tem que olhar e falar assim, puxa, eu preciso estar mais equilibrado, né? Equilibrado. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Você não é o que a sociedade diz que você é. Você não é o que a religião diz que você é. Você não é o que sua alma diz que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Jesus tira o foco do problema, gente, põe o foco na glória de Deus. Escuta, os caras, mestre, mas quem pecou? Me dá uma raiva de um trem desse, gente. Quem pecou? O pecado não era nem dele. Preocupa com o seu pecado, não com o do outro. Quem pecou? Ele antes de nascer? Meu Deus, já fuzilou o cara, não deu nem chance de respirar, já fuzilou o cara. Ou a família que pecou. E Jesus tira o foco do problema e põe o foco no propósito.
ele não pecou. Ele está assim, é uma oportunidade para se manifestar a glória de Deus. Toda vez que você põe o foco no problema, você perde o foco do propósito. Toda vez que você olha o tamanho do problema, você perde a visão do tamanho do destino e do propósito. A pergunta dos discípulos não deveria ser por que ele nasceu cego, mas sim para quê? Qual é o propósito? E Jesus fala em João 9, 3 a 5, ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. Ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele. Amém? Eu gosto bastante de Jesus, porque Jesus é maravilhoso. E enquanto eu pensava nessa palavra, eu falava, Jesus, como você é tremendo. Porque é o seguinte, gente, eu não sei você, mas quem não gosta de problema, levanta a mão. Eu também não gosto, detesto problema. Quem aqui já caiu no seu colo o problema? E quem aqui já foi o problema caindo no colo de alguém? É a vida, sinto muito. Saber se foi o problema, né? Duro que eu desse tamanho, quando caí no colo da pessoa, geralmente eu já arrio a pessoa, né? Não é? Então, ninguém gosta de problema. Então, mas você fazendo assim, ó, eu quero contar alguma coisa, não quero escutar, fecha o olho para não ler os lábios, né? Senão você lê os lábios, né? Né? Você fecha o olho para não ler nada. Isso não resolve. Jesus, ele não encobre o problema, ele não disfarça a situação. Ele fala, ok, ele nasceu cego. Ele não tem problema. Às vezes a gente quer fugir do problema, não quer enfrentá-lo, quer descartá-lo, quer fingir que ele não existe. Mas o problema existe, ele está lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus nos ama e Deus quer nos abençoar. Ele não quer nos ferir, Ele não quer nos derrotar. Essa premissa tem que ficar forte na nossa vida. Fala comigo, aconteça o que acontecer. Eu sou amado de Deus. E eu amo a Deus. Eu sou de Deus. E Ele é o meu Deus. Amém? Amém? Então eu vou te contar um segredo. Ele não quer te fazer mal, Ele quer te fazer bem. Imaginou quando você acorda e alguém pensa em você, ai, o que eu vou fazer para ele hoje? O que eu vou fazer para ele hoje? Eu não sei, vou fazer uma surpresa. Ele quer fazer o bem. Ele não pensa em fazer o mal para você. Em 1 João 3,1 fala o seguinte, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E somos, de fato, seus filhos. Amém? Fala comigo, eu sou filho de Deus, de fato e de verdade. Amém? A minha derrota e a sua derrota não vão glorificar a Deus. O meu sofrimento e o seu sofrimento não vão glorificar a Deus. Mas a nossa perseverança, a nossa fé, a nossa vitória, isso vai dar glória para Deus. Então, quando Jesus chega, o problema está lá, mas ele fala, aqui tem alguém que pode resolver esse problema. Ele chega e ele toma a situação. Eu acho interessante, versículo 9, versículo 6 e 7 fala o seguinte, depois disso Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse, vá lavar o rosto no tanque de Siloé, que quer dizer, aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Eu fico imaginando o cego, Jesus cuspiu no chão, pegou a saliva, passou no olho dele, né? Esses dias eu estava em casa, a menina saiu do quarto e falei, que é isso no seu pescoço? Parece lama. Não, pai, é argila. Então, né? Ok, então, a lama lá que ele fez, ok. Né? Passou no olho e tal.
E aí, eu fico imaginando ele andando aquele monte de lama no olho, não sei se secou, foi lá no tanque e lavou o olho e volta enxergando. E volta enxergando. Aí ele fala o seguinte, por que será que ele fez lama? Sabe por quê? Porque ele já havia usado o barro antes, lá em Gênesis, no Jardim do Éden. Ele pegou o barro e fez o homem do barro. E agora, quando ele pega a lama do barro e restaura a vista do cego, ele está dizendo, eu sou aquele mesmo Deus que te criou, eu tenho poder para curar, eu tenho poder para restaurar, eu posso fazer todas as coisas, eu sou o mesmo ontem, hoje e você sempre. Ele pegou o barro, montou o barro e fala que depois, quando o homem estava pronto de barro, ele soprou o Espírito para dentro do homem. Olha que interessante, ele faz o barro e ele, com a saliva que sai de dentro da boca dele, ele torna aquele barro parte daquele homem e restaura o homem novamente. Fala comigo, nosso Deus pode fazer tudo e qualquer coisa, a qualquer momento, com quem Ele quiser. A sociedade, as pessoas querem colocar Deus dentro de uma caixa, mas Deus não cabe numa caixa. Ele não cabe numa caixa. Fala que Deus criou o homem à sua própria imagem, Deus os criou. Eu acho interessante, eu vou correr aqui um pouco, mas é interessante que esse tanque de Siloé ficava 1 quilômetro, 1.500 metros distante do templo. Jesus fala, desce, você vai lá e vai lavar lá. Esse era um lugar que era usado para os judeus fazerem os rituais de purificação antes de subir, para eles ficarem cerimonialmente limpos antes de chegar no templo. Jesus fala, vai lá, desce. É interessante, ele não manda os caras lá direto, vai lá no templo, vai lá caminhando na sede do governo religioso. Ele manda a pessoa descer no lugar de purificação. Às vezes, para você e para mim, alcançarmos a Deus, nós precisamos descer num lugar de purificação. Nós precisamos descer. É igual Deus falou com Jeremias. Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá eu vou falar com você. Nós precisamos ter uma experiência de nossos olhos têm que ser abertos. Deus precisa falar conosco. Nossos olhos têm que ser abertos. Nós precisamos disso. E é interessante que ele era cego, não tinha nome, não sabe, a família tinha largado ele de mão, nem nome, nem sobrenome, nem ninguém. Jesus o chama e manda, você vai ao poço, a piscina Siloé, que quer dizer o enviado, aquele que foi enviado. Eu acho interessante isso. Jesus dá a ele uma missão e um propósito. Missão, você vai até o tanque e você vai lavar o rosto. Jesus ressignifica a identidade dele. Sabe de uma coisa? Todo encontro com Deus precisa haver uma ressignificação da nossa identidade. Quem eu sou? Eu vou te falar uma coisa, todo dia eu preciso escutar de Deus quem eu sou. Que minha mente, as pessoas, o mundo, todo dia nós precisamos escutar. E Deus dá a ele um propósito, enviado como testemunha de um Deus vivo e poderoso, de um Deus que pode fazer todas as coisas. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Quem crê que Jesus pode mudar a sua história e a minha história? Amém? Eu creio. Ressignificar a nossa vida e a nossa identidade. Nós temos uma identidade, nós temos um propósito e nós precisamos viver isso. É isso que dá sentido à nossa vida. Isso não é religião, isso é relacionamento. Nós tivemos um encontro aqui recentemente, de um irmãozinho que vai batizar, e nós fizemos 2 perguntas para ele. A primeira pergunta foi quando Deus se tornou real para ele, e a segunda pergunta, que você tem que estar pronto para responder, o que é que foi que Deus te falou
Qual foi a última coisa que Deus te falou? A primeira pergunta diz se você conheceu a Deus de verdade. E a segunda pergunta, se você responder bem, quer dizer que você está vivo, né? Você não está respirando por aparelhos. Tem gente que encontrou com Deus, mas está respirando por aparelhos, né? Precisa de vida. E a minha pergunta para você hoje eu estou falando com todos aqui que eu creio que experimentaram a salvação em Jesus. A minha pergunta para você é: qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Jesus deu para ele uma missão. Aquele que foi enviado deu para ele um significado. Nós estamos falando do testemunho de Cristo. E nós vamos ver depois, nós vamos ver isso, como é que ele cresce nesse relacionamento e como é que ele testemunha a Cristo. Amém? E eu creio assim que essa noite é uma noite para nós de ouvirmos aquilo que Deus quer falar conosco. Amém? Amém? Põe a mão no seu coração. Quero que você ouça essa música que os irmãos vão tocar. Pense nesse cego. Pense. Feche o seu olho. Pense. O nosso desafio é nos aproximarmos de Deus e colocarmos no chão e colocarmos de lado tudo aquilo que foi colocado sobre as nossas costas, pelas pessoas, pela sociedade, pela religião, às vezes pelos pais, ou pela falta deles, ou sei lá, ou excesso às vezes de zelo. Às vezes colocar de lado aquilo que a gente se acha, autossuficiência, e olhar para Jesus e ver que Ele está com os braços abertos para nós, e dizendo para você e para mim: eu amo você, que Ele quer dar um novo significado para a minha vida e para a sua vida, que você precisa manter o foco naquilo que é o mais importante. Talvez é momento de você colocar diante de Deus coisas, falar: Senhor, eu quero colocar diante de Ti todo esse peso, toda a situação. Eu sei que o Senhor pode mudar todas as coisas. Eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Vede que grande amor te concedeu o Pai, a ponto de você ser chamado filho, filha de Deus. E de fato, você é filho e você é filha de Deus. Amém? O amor de Deus está sobre você. Obrigado, Senhor, que possamos crescer essa semana nesse entendimento, nessa revelação. Que o nosso foco esteja em Ti e naquilo que o Senhor é capaz de fazer. Perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa incredulidade, abre os nossos olhos. Queremos enxergar, queremos ver Jesus, queremos crescer nesse relacionamento. Em nome de Jesus. Amém? Fala comigo: Senhor, abençoa-me muito. Alargue as fronteiras do meu território. Estenda sobre mim a sua mão.
livra-me de todo mal. Que o Senhor me abençoe e me guarde. Levante sobre mim o seu rosto. Que o Senhor faça resplandecer sobre mim a luz da sua face. Que o Senhor me dê a sua paz. Com essas palavras, eu ponho a bênção de Deus sobre a minha vida, minha casa, minha família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado e, acima de tudo, nós pomos a bênção de Deus sobre essa grande nação que é o Brasil. Amém. Deus te abençoe. Olá, fique atento aos avisos da nossa comunidade. A oração nos conduz a experimentar um nível mais profundo da manifestação do reino de Deus aqui na terra. A oração transforma, ela nos fortalece, ela nos conecta com Deus e uns com os outros. Por isso, além da sala de oração que acontece aos domingos às 17 horas, teremos turno de oração durante a semana e já começou. Esperamos por você todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas. Porque quando nos unimos em intercessão, movemos o céu e tocamos a terra. Olá, igreja! Nossa programação no mês de março está um pouco diferente. Então, anote agora para você não se esquecer. No dia 21, sexta-feira, às 20 horas, teremos a nossa reunião de homens aqui na igreja, com o tema baseado no livro As Mentiras que os Homens Acreditam e a Verdade que os Liberta. Tem sido um tempo muito especial, então você, homem, não deixe de estar aqui conosco. No dia 23, domingo, às 8h30 da manhã, teremos a reunião de líderes aqui na igreja. E o nosso culto de Santa Ceia, que normalmente acontece no último domingo do mês, no mês de março acontecerá no penúltimo domingo, dia 23, às 10 horas da manhã. Então, dia 23 teremos reunião de líderes às 8h30 da manhã e em seguida o nosso culto de Santa Ceia às 10 horas da manhã. Isso quer dizer que não teremos culto à noite nesse dia. Não se esqueça.